Vivemos em uma sociedade que está em constante movimento e que, por causa disso, passamos por diversos tipos de transformações. Nos últimos anos, uma das áreas que mais tem passado por essa experiência é a da tecnologia. Através do avanço da mesma, chegamos a conquistas inimagináveis, como exemplo, a internet. Hoje iremos mostrar mais sobre a tecnologia que nos fez enxergar o mundo de outra forma. Vamos lá! Olá! O tema do nosso vídeo de hoje é sobre o IoT, Internet das Coisas. Iremos comentar sobre o seu significado, importância e benefícios que ele nos traz. Tenha um bom vídeo. O que é IoT? IoT é um termo criado por Kevin Ashton em 1999, que significa Internet of Things, Internet das Coisas, que basicamente descreve a rede de objetos físicos, coisas, que são incorporados a sensores, software e outras tecnologias, com o objetivo de conectar e trocar dados com outros dispositivos e sistemas pela internet. Esses dispositivos variam de objetos domésticos comuns a ferramentas industriais sofisticadas. A criação desses dispositivos, ela possui tanta tecnologia sendo utilizada em seu funcionamento que era praticamente impossível imaginá-los há 15 ou 20 anos atrás, devido ao seu alto custo de processamento. Por que o IoT é tão importante? Bem, a internet das coisas, ou a IoT, acabou se tornando bem importante no século XXI, já que simplesmente ela pode conectar objetos do nosso dia a dia à internet, utilizando dispositivos incorporados, desde eletrodomésticos, carros ou até babás eletrônicas. Sendo assim, é um meio simplesmente perfeito para a comunicação entre pessoas, processos e coisas, e, porventura, acaba se tornando uma ferramenta ótima para captar, gerir e utilizar informações racionais. E também por meio de Big Data, computação de baixo custo, dados armazenados na nuvem e tecnologias móveis, acabou que os objetos físicos, as coisas físicas, poderiam compartilhar e coletar dados com quase nenhuma intervenção humana. Ou seja, graças à internet das coisas, os sistemas digitais podem registrar, monitorar e ajustar cada interação entre coisas conectadas. Sendo assim, o mundo físico e o digital acabam se encontrando e cooperando entre si. Quais tecnologias tornaram o IoT possível? Bem, o conceito da internet das coisas já existe há um bom tempo, só que também existe uma coletânea de tecnologias que a tornam algo bem mais prático. Sendo a primeira delas, baixo custo e baixa potência de sensores, que tem como objetivo tornar os sensores algo bem mais confiável e acessível, para que assim a tecnologia da IoT pudesse se alastrar nos fabricantes. O segundo tópico seria a conectividade, que, bem, seria um conjunto de protocolos da rede para a internet com o objetivo de facilitar a conexão entre sensores e a nuvem e também facilitar a transferência de dados. Tornar mais eficiente a transferência de dados entre as coisas. E terceiro, plataforma de acesso em nuvem. Bem, com o aumento das plataformas em nuvem, os consumidores e as empresas conseguiam achar a infraestrutura necessária para expandir com muita mais facilidade. Quarto tópico, Machine Learning e análise avançada. Bem, com os avanços na Machine Learning e na análise avançada, juntamente com o acesso a quantidades variadas e vastas de dados armazenados na nuvem, as empresas poderiam obter informações de maneira mais rápida e fácil. Com isso, o surgimento dessas tecnologias acabou por continuar empurrando as fronteiras do IoT. E também os dados produzidos pelo IoT acabavam por alimentar essas tecnologias. E o último e quinto tópico, a inteligência artificial conversacional, ou IA. Os avanços nas redes neurais acabaram por trazer o processamento de linguagem natural
para dispositivos da internet das coisas, tipo os assistentes pessoais digitais Alexa, Cortana e a Siri, e acabaram por torná-los atraentes, acessíveis e variáveis para uso doméstico. Vemos que a IoT é uma das tecnologias mais importantes atualmente. Por causa dela, houve o crescimento de outros setores que também possuem um grande valor. Vamos mostrar quais são elas e de que maneira eles se beneficiam. Setores beneficiados. O primeiro exemplo que irei dar sobre os setores que são beneficiados são a manufatura. Na manufatura, os fabricantes podem obter uma vantagem competitiva usando o monitoramento da linha da produção para permitir a manutenção proativa no equipamento quando sensores detectam uma falha iminente. Os sensores podem medir quando o resultado da produção está comprometido e, com a ajuda de alertas de sensores, os fabricantes podem verificar rapidamente a exatidão do equipamento ou removê-lo da produção até que seja reparado. Isso permite que as empresas reduzam os custos operacionais, obtendo um melhor tempo de atividade e melhorem o gerenciamento dos ativos. No próximo setor, temos o setor automotivo. Ele possui diversas vantagens com o uso de aplicativos para o IoT. Além dos benefícios da aplicação de IoT, as linhas de produção, os sensores podem detectar falhas eminentes nos equipamentos, que já estão na estrada e podem alertar o motorista com detalhes e recomendações. Graças às informações agregadas coletadas por aplicativos baseados em IoT, os fabricantes e fornecedores automotivos podem saber mais sobre como manter os carros funcionando e os proprietários dos carros informados. No próximo setor, temos o setor de transporte e logística. Os sistemas de transporte e logística se beneficiam de vários aplicativos para o IoT. Frotas de carros, caminhões, navios e trens que transportam inventário e podem ser redirecionados com base nas condições meteorológicas, na disponibilidade do veículo ou na disponibilidade do motorista, graças ao dado sensor do IoT. O inventário em si também pode ser equipado com sensores para rastreamento e monitoramento do controle de temperatura. As indústrias de alimentos e bebidas, flores e farmacêuticas muitas vezes carregam estoques sensíveis à temperatura, que se beneficiaram muito de aplicativos de monitoramento IoT, que enviam alertas quando as temperaturas sobem ou descem para um nível que ameaça o produto. Então, eu vou dar mais alguns exemplos de setores que se beneficiam com o IoT. E o primeiro deles que eu vou falar vai ser o varejo, que ele se beneficia porque, através dos aplicativos da IoT, eles permitem que ele consiga gerenciar os estoques, otimizar a cadeia de suprimentos e reduzir bastante os custos operacionais e otimizar a experiência para os clientes. E um grande exemplo disso são as prateleiras inteligentes, que com elas, com a utilização de alguns sensores de peso, elas conseguem coletar informações que são baseadas no RFID, que é a identificação por radiofrequência. E com isso ela envia os dados diretamente para os aplicativos de IoT. E ele consegue monitorar totalmente, o inventário e consegue acionar alertas quando algum item for roubado ou então os itens estiverem acabando, o que acaba sendo bastante útil. E também é muito bom para o cliente porque com esses aplicativos os donos do varejo conseguem lançar ofertas e promoções diretamente para os clientes. Isso faz com que eles tenham uma experiência bem mais envolvente. Então, o próximo exemplo que eu vou dar é sobre os setores públicos. E eles conseguem se beneficiar de muitas maneiras. Então, o exemplo que eu escolhi dar foi as concessionárias públicas, que elas conseguem se beneficiar porque os aplicativos da IoT conseguem notificar os usuários sobre interrupções em massa ou interrupções menores, como serviços de água, esgoto ou energia. E os aplicativos da IoT também conseguem coletar informações sobre o escopo de uma interrupção e implementar alguns recursos que façam com que as concessionárias se recuperem dessas interrupções com mais velocidade.
Então, o próximo setor que eu vou falar é o da assistência médica, que através do monitoramento dos ativos da IoE, os médicos e os enfermeiros conseguem se beneficiar muito disso, porque graças a isso eles conseguem saber exatamente onde está algum item que eles precisam urgentemente, como por exemplo uma cadeira de rodas. E eles conseguem encontrar porque todos esses equipamentos que são onde são colocados os ativos da IoE vêm com um sensor. E graças a isso os médicos e os enfermeiros conseguem saber exatamente onde está o objeto. Então, muitos ativos hospitalares podem ser rastreados dessa maneira para garantir o uso adequado e a contabilidade financeira dos ativos físicos de cada departamento. Então, agora eu vou dar o último exemplo, que é o exemplo da segurança em geral. E além de rastrear os ativos físicos, a IoT é muito útil para a segurança dos trabalhadores, porque tem muitos que trabalham em locais que são locais muito de risco e muito perigosos, como minas, usinas nucleares e usinas elétricas. E graças aos aplicativos da IoT, os trabalhadores conseguem saber se eles estão em perigo ou se daqui a pouco vai acontecer algum evento que pode afetá-los ou já está afetando. E também faz com que seja muito mais fácil o resgate, porque as pessoas que não estão envolvidas no local de perigo conseguem saber, através do monitoramento, que o indivíduo está no local de perigo. E também, se for utilizado nos uniformes, é muito bom para os médicos e enfermeiros para analisarem o que aconteceu com a vítima e é muito mais fácil para poder ajudá-la. Como a IoT está mudando o mundo. Um tema que a gente pode citar nesse quesito como exemplo é o automóvel. A IoT ela reinventa a função do automóvel, permitindo os carros conectados. Com a IoT, os proprietários dos carros eles podem operar eles de modo remoto. Por exemplo, pré-aquecendo o carro antes que o motorista entre nele ou invocando remotamente um carro por telefone. Por causa da capacidade da IoT de permitir a comunicação de dispositivo para dispositivo, os carros podem até mesmo agendar seus compromissos de serviço quando se for necessário. Outra função do carro conectado é que, anteriormente, os fabricantes mantinham uma relação à distância com os compradores individuais. Essencialmente, o relacionamento do fabricante com o carro termina quando ele é enviado ao revendedor. Só que com os carros conectados, os fabricantes dos automóveis e os revendedores, eles podem ter um relacionamento contínuo com seus clientes. Em vez de vender os carros, eles podem cobrar taxas de uso de motoristas, oferecendo um transporte como serviço, que usa carros autônomos. A IoT ela permite que os fabricantes atualizem seus carros continuamente com novos softwares, uma diferença significativa em relação ao modelo tradicional de propriedade dos carros, no qual os veículos imediatamente eles perdem e depreciam em desempenho e valor. Com isso, conseguimos entender e aprender mais sobre a parte da tecnologia, que vem crescendo cada vez mais. Até uma próxima!